Partido Comunista do Brasil nasceu em março de 1922, quando ecoava aqui no mundo os impactos inspiradores da primeira Revolução Socialista ocorrida 5 anos antes na Rússia. A fundação do partido aconteceu como parte de outros grandes acontecimentos nacionais. As memoráveis lutas dos trabalhadores no final do século XIX e início do século XX uniram-se a uma nova consciência social, manifestadas pelos levantes tenentistas, a Semana de Arte Moderna, o Centenário da Independência e a Coluna Prestes na década de 1920, e confluíram para um novo ciclo civilizatório do qual a Revolução de 1930 é a expressão histórica. Entre julho de 1924 e março de 1927, a República Velha é confrontada pela Coluna Prestes. Em 1925 é fundada a Classe Operária, o primeiro jornal oficial do partido. Graças à influência dos comunistas, a classe trabalhadora passa a participar da luta política geral. A partir de 1927, surge o Bloco Operário e Camponês, BOC. Sob a legenda do BOC, os comunistas elegeram seus primeiros parlamentares, Minervino de Oliveira e Otávio de Brandão. Graças à primeira geração de dirigente liderada por Astrogildo Pereira, apesar de dura repressão, o Partido Comunista do Brasil, no final dos anos de 1920, já se tornaram uma legenda respeitada. A Revolução de 1930 abriu uma etapa histórica de progresso para o país. Um processo, todavia, contraditório, muitas vezes marcado pelo autoritarismo. Orientados por uma leitura errada, os comunistas não participaram dessa revolução, mas logo adotaram uma tática acertada, se empenhando para formar uma frente única contra o fascismo. Nessa época, Prestes já havia ingressado no partido. Houve choques violentos entre essa frente e os integralistas. O maior êxito neste período foi a criação da Aliança Nacional Libertadora ANL, cujo lema era Pão, Terra e Liberdade, e que foi arbitrariamente fechada pelo governo. Outro feito foi a insurreição de 1935. Apesar de seus equívocos, esse levante é um marco positivo na jornada de aprendizado revolucionário de nosso povo. Depois da insurreição de 1935 até o início de 1936, o governo desencadeia feroz repressão contra os comunistas. Mais de 15 mil pessoas, entre militantes do partido e integrantes da Aliança Nacional Libertadora ANL, são presos. Olga Benário, esposa de Prestes, grávida, é entregue à Alemanha nazista. O escritor Graciliano Ramos, militante comunista, documentou essas arbitrariedades no livro Memórias do Cárcere. Jorge Amado, na trilogia Subterrâneos da Liberdade, narra o heroísmo da militância comunista para manter a legenda atuante, mesmo sobre as garras truculentas do Estado Novo. Mesmo perseguido, o partido se destaca na campanha das forças democráticas para que o Brasil declarasse guerra às potências do eixo nazi-fascista. Em 1945, o mundo celebra a derrota do nazifascismo. No Brasil, a democracia avança. O partido conquista a legalidade e cresce rapidamente. Luiz Carlos Prestes é uma das principais lideranças do país. É o líder da segunda geração de dirigentes comunistas. O partido luta pela plena democratização e pela convocação de uma constituinte. Nas eleições de 1945, elege Prestes senador e uma bancada de 14 deputados. Entre eles, Maurício Grabois, João Amazonas, Gregório Bezerra, Carlos Marighella e Jorge Amado. Essa bancada teve uma atuação marcante em defesa dos direitos dos trabalhadores, da democracia e da soberania nacional. Desde 1945, o apoio do povo ao partido só crescia. Para conter esse crescimento, o governo reacionário de Dutra caça tanto o registro da legenda quanto dos mandatos de seus parlamentares. Mas o partido vai à luta e se destaca na jornada pela paz mundial. Tem atuação relevante na campanha O Petróleo é Nosso, que resultou na criação da Petrobras. Na década de 1950, liderou memoráveis greves operárias e se vinculou à luta dos camponeses, a exemplo de Trombas e Formoso, em Goiás. Em 1954, o partido aprova seu primeiro programa, patriótico, democrático e popular. Em 1956,
Khrushchev assumiu o comando da União Soviética, disseminando uma visão errada sobre a construção do socialismo. Abriu-se uma nova fase na União Soviética de caráter revisionista, que iniciaria o processo de retorno ao capitalismo. Isso provocou uma cisão no movimento comunista. Essa divisão aterriza no Brasil quando aqui ganhava força concepções reformistas. Em 1960, no 5º Congresso, duas concepções se confrontam. A reformista revisionista, que cria uma nova agremiação, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a corrente revolucionária, que garante a continuidade da histórica legenda fundada em 1922, o Partido Comunista do Brasil. Em 1962, o Brasil entra em ebulição com as jornadas pelas reformas de base de Goulart. Ebulição também entre os comunistas. No ano anterior, uma corrente reformista e revisionista cria uma nova legenda, o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Em resposta, lideranças da estatura de João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar, em 18 de fevereiro de 1962, realiza uma conferência extraordinária que garante a continuidade revolucionária do Partido Comunista do Brasil, fundada em 1922. As lutas seguintes do PCdoB, chegando hoje ao centenário, comprovam o acerto e a grandeza daquela conferência.